Escute isso se você estiver cansado, não apenas fisicamente cansado, mas daquele cansaço que se acumula por dentro, silencioso, invisível, que ninguém percebe quando olha para você na rua, no trabalho ou dentro de casa. Aquele cansaço que não aparece no rosto, mas pesa no peito. Talvez você esteja cansado de acordar todos os dias, sabendo exatamente o que precisa ser feito, mas sem sentir mais entusiasmo nenhum. Cansado de repetir rotinas, de cumprir obrigações, de ser responsável, de ser adulto o tempo todo, sem pausa, sem descanso real. E ninguém te preparou para isso. Ninguém avisou que a vida adulta não é difícil só por causa dos problemas, mas porque ela exige constância emocional, mesmo quando você não tem forças. Com o passar dos anos, a gente aprende que não é o problema grande que mais desgasta. É o pequeno problema repetido todos os dias. É a cobrança constante. É a expectativa alheia. É a sensação de que você precisa dar conta, mesmo quando está vazio por dentro. Quando somos mais novos, acreditamos que tudo vai se resolver em algum momento. Depois dos 30, entendemos que muita coisa não se resolve, apenas se administra. E isso cansa. Cansa ter que ser forte quando queria apenas ser cuidado. Cansa ter que decidir quando queria orientação. Cansa ter que manter a calma quando tudo por dentro pede silêncio e descanso. Talvez você esteja cansado de pessoas que só aparecem quando precisam, de conversas superficiais, de relações onde você sempre entrega mais do que recebe. Talvez esteja cansado de se explicar, de justificar seus limites, de ouvir que você mudou, quando na verdade só amadureceu. A maturidade às vezes é solitária, porque ela ensina a enxergar o que antes era ignorado. Ensina a perceber padrões. Ensina a identificar quando algo não faz mais sentido. E abrir os olhos também dói. Dói perceber que nem todo mundo vai caminhar com você até o fim. Dói aceitar que algumas histórias acabam sem explicação, sem pedido de desculpa, sem fechamento. Existe um momento da vida em que a gente percebe que carregar tudo sozinho não é sinal de força, é sinal de falta de apoio. Mas mesmo assim, você continuou. Você engoliu o choro, ajustou o sorriso, cumpriu horários, resolveu problemas. Você fez o que precisava ser feito. E isso tem valor, mesmo que ninguém tenha reconhecido, mesmo que ninguém tenha agradecido, mesmo que pareça que passou despercebido. O esforço silencioso molda o caráter de uma forma que o sucesso fácil nunca conseguiria. Você não precisa mais competir com ninguém, nem com quem tem mais, nem com quem chegou antes, nem com quem parece estar melhor. Cada pessoa carrega uma história que não aparece nas redes, que não vira conversa casual, que não cabe em uma frase curta. A comparação só rouba a paz de quem já andou um caminho difícil. O seu ritmo é o seu ritmo. A sua jornada é a sua jornada. A vida não é justa, mas ela é sincera com o tempo. Tudo o que você viveu deixou marcas, sim, mas também deixou aprendizado, resistência e profundidade. Talvez hoje você esteja cansado porque finalmente entendeu que não dá para salvar todo mundo. Que algumas pessoas só aprendem vivendo as próprias quedas, que não é a sua missão consertar tudo, nem todos. E aceitar isso traz um alívio estranho, misturado com culpa, porque fomos ensinados a nos doar até o limite, mesmo quando isso nos machuca. Mas chega uma fase em que a alma pede cuidado, pede limites, pede silêncio, pede distância do que suga energia e proximidade do que traz paz. Você não fracassou por estar cansado. Pelo contrário, o cansaço é o preço de quem tentou de verdade, de quem não fugiu, de quem ficou quando seria mais fácil desistir, de quem sustentou famílias, projetos, relacionamentos, responsabilidades, de quem errou
mas continuou, de quem caiu, mas levantou sem plateia. Existe uma força enorme em continuar mesmo sem aplausos. Existe dignidade em seguir em frente quando ninguém está olhando. A vida adulta ensina que felicidade não é ausência de problemas, é a capacidade de lidar com eles sem perder a si mesmo. E quando você se sente cansado demais, talvez seja porque está se perdendo um pouco nesse processo. Talvez esteja se esquecendo de quem você é fora das obrigações, fora das cobranças, fora dos papéis que você precisa desempenhar. Você não é apenas o que resolve problemas. Você não é apenas o que sustenta, cuida, paga, organiza. Você é alguém que também merece descanso emocional. Respirar fundo não resolve tudo, mas ajuda a continuar. Dar um passo de cada vez não acelera o caminho, mas evita a queda. Às vezes, o maior ato de coragem não é insistir, mas reconhecer que precisa parar um pouco, que precisa recalcular, que precisa se ouvir. O mundo não vai parar se você descansar, mas você pode quebrar se nunca parar. E isso ninguém te conta, porque vivemos em uma cultura que glorifica o cansaço e chama exaustão de produtividade. Com o tempo, a gente aprende que sucesso não é impressionar, é ter paz ao deitar a cabeça no travesseiro. Não é acumular, é simplificar. Não é agradar todos, é respeitar a si mesmo. E talvez hoje você esteja cansado porque está começando a entender isso, mas ainda não conseguiu aplicar completamente. Mudanças internas são lentas, doem, confundem, mas libertam. Você não está atrasado, não está quebrado, não está perdido. Está apenas em uma fase em que a vida exige mais reflexão do que ação, mais silêncio do que resposta, mais gentileza do que cobrança. E isso também é crescimento, mesmo que não pareça bonito, mesmo que não renda histórias inspiradoras imediatas. Algumas fases não servem para brilhar, servem para fortalecer. Então, continue. Não com pressa, não com desespero. Continue do seu jeito. Um dia de cada vez. Um problema de cada vez. Um respiro de cada vez. Honre tudo o que você já viveu. Honre o esforço que ninguém viu. Honre a pessoa que você se tornou apesar de tudo. O cansaço passa, a sabedoria fica. E você está se tornando alguém mais forte, mais consciente e mais inteiro do que imagina.